esse governo tá uma lambança tão grande, uma desorganização tão grande, que nem roubar, que é o que eles mais têm experiência em fazer ao longo das décadas, eles estão conseguindo fazer direito. Essa tentativa amadora de criar essa licitação do arroz para roubar milhões do povo brasileiro, obviamente foi escancarada e todo mundo já sabe. Só que a lambança piorou. O responsável pela licitação, o Neri Geller, né? Que inclusive o filho dele tinha ligação com um sócio que ganhou boa parte dos lotes aí da licitação, que por isso ele foi exonerado. Ele soltou agora, participou de uma entrevista, onde ele falou que ele não pediu demissão, ele foi demitido, exonerado por Fávaro, né, o ministro lá da Agricultura. Aí olha a situação como é que complica. O Neri Geller, que é o centro, né, que é o eixo de todo o esquema aí que veio à tona, ele que tá ligado com esses empresários que fecharam boa parte dos lotes, inclusive o cara lá da mercearia já fugiu pra Europa, que sabe que vai gente presa, só não sei se vai ficar preso, porque no Brasil o corrupto não fica preso, né? Mas o Fávaro foi lá e demitiu o Neri Geller sem nem conversar com ele, nem teve a dignidade de chamar o cara e conversar com ele antes. O Neri Geller ficou sabendo pela imprensa que havia sido demitido. Obviamente jogaram o cara como bode expiatório, jogaram ele na fogueira para ver se diminuía o desgaste com o governo. Só que o que eles não contavam é que o Neri Geller fosse lá dar uma entrevista falando: olha, eu não pedi demissão, eu fui exonerado, eu não vou ser bode expiatório disso daí, mas também ele fala, eu não vou sair atacando e não vou falar mal do Fávaro. Só que logo na sequência ele fala que o Fávaro não tem articulação com a bancada do agro na Câmara dos Deputados e que o Fávaro centraliza tudo. Peraí, se o Fávaro tem um problema de centralizar tudo, então o Fávaro é o responsável por essa lambança dessa licitação corrupta que agora virou um dos maiores escândalos do governo. Não é à toa que se fala em petrolão, mensalão e agora a questão do arrozão. Com certeza tem muita coisa ainda para vir à tona, o governo já não sabe mais como fazer para evitar o desgaste, estava tentando recuperar o desgaste pela incompetência no Rio Grande do Sul, né? Nós temos que lembrar que a demonstração da inépcia e da incompetência desse governo na crise do Rio Grande do Sul prejudicou muito essa facção criminosa, e justo quando eles achavam que o povo já estava esquecendo a tragédia do Rio Grande do Sul, aí entra o escândalo do arrozão, que agora foi anulado, eles dizendo, eles vão fazer uma nova licitação. Só que agora uma licitação com os olhos do Brasil inteiro prestando atenção em quais serão as empresas. Mas ficou muito escancarado, gente. A ligação, sócio ligado ao filho do Neri Geller, o Neri Geller sendo exonerado às pressas para ver se escondem, se apagam os traços, né, os vestígios. E o Neri Geller já falando que o problema do Fávaro é que ele centraliza tudo. Cara, que lambança. Assim, isso é um escândalo atrás do outro. Teve a medida provisória que foi devolvida agora, que eles estavam contando com ela, porque o governo está gastando demais. Os empresários que doaram dinheiro para a campanha do Lula, porque já é um absurdo. Uma pessoa que se diz empresária, empreendedor, e dá dinheiro pro Lula, é alguém que está comprando a corda para se enforcar. Eles já abandonaram o barco e estão falando que não tem condição mais a quantidade de tributos e impostos que esse governo está impondo na população sem considerar diminuição de gastos. E agora nós temos um Lula participando de uma coletiva de imprensa, fala mais algumas asneiras, o dólar bate o recorde, passa de 5,40 e o Ibovespa caindo também. Lembrando que só esse ano o dólar aumentou 10% e o Ibovespa caiu 9%. Ou seja, bolsa de valores caindo, investimento indo embora, o dólar ficando mais caro, o Brasil tem que importar praticamente todos os produtos industrializados que nós temos, então vai ficar tudo mais caro, o dólar subindo, gasolina fica mais cara, ou seja, o alimento também vai ficar mais caro, porque todo alimento é transportado por caminhão. Resumindo, eles estão acelerando o processo de destruição do Brasil, o que de certa forma é bom, porque vai ser um choque grande da população, bastante para a gente poder fazer uma mobilização de resgate, e se Deus quiser, esse governo não chega nem ao final do seu mandato. Sem falar que o Congresso está abandonando o governo completamente, o governo já não consegue articular, não consegue passar mais nada. As promessas... O que o governo tem feito? Ele compra deputados, né, alguns deputados pelo voto, compra o voto dos deputados alegando emenda, só que ele não paga. O governo está tão podre que ele não está pagando nem os deputados que eles estão comprando, nem os deputados estão revoltados. Boa parte, por isso que aquela parte promíscua, centrão assim, está abandonando. Então é isso.
A lambança só aumentando e agora... Gente, hoje teve um ministro do Lula que foi indiciado por organização criminosa e corrupção. O ministro do Lula, mais um. Não salva ninguém nessa porcaria mesmo, né? Graças a Deus, esse vai ser o último governo da esquerda que o Brasil vai ver, porque ele vai deixar um rastro, um trauma tão grande da população, que eu sinceramente acho que por gerações a esquerda não vai ter chance mais uma vez de chegar no governo. Um abraço.